Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Marcelo Figueiredo, sou diretor e presidente da Eneprev. Queria agradecer a presença de todos e todas na nossa live de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o plano de benefícios Excelsus 2. Queria destacar aqui que vocês vão perceber que estamos na live todos sem máscara, porque estamos fazendo a transmissão em segurança das nossas casas. Então, queria aproveitar também e trazer um ponto sobre isso. A pandemia não acabou, então, se tiverem que sair de casa, usem a máscara, respeitem o distanciamento social e procure higienizar sempre as mãos. Bom, essa live vai ser gravada, vai ficar disponível depois no site da Eneprev, para que possa ser revista quantas vezes os participantes quiserem, e também para aqueles que, infelizmente, não puderam estar conosco aqui hoje, acompanhando aqui ao vivo. Queria passar um pouquinho a agenda, e destacar também que, assim, ao final da nossa apresentação, a gente vai abrir para perguntas e respostas. E também a gente vai disponibilizar aqui o chat. A gente recebeu algumas perguntas já antecipadas, mas a gente vai disponibilizar aqui o chat para interação e a gente vai respondendo ao longo da apresentação ou ao final, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cenário econômico. Aqui, cenário econômico é mais no contexto da gente pontuar como é que a gente chega e traça as nossas políticas de investimentos, né? Como é que a gente define, como é que serão os investimentos do plano, dos recursos arrecadados ao longo do ano. A gente vai falar um pouquinho sobre os resultados até o momento, a gente vai falar um pouquinho sobre perfis de investimentos, a gente vai falar sobre a taxa de empréstimo, a mudança recente que nós fizemos, contribuições do plano, vamos falar sobre as vantagens fiscais de se contribuir para um plano de previdência, e a gente vai falar um pouquinho sobre institutos legais e aposentadorias. Institutos legais são aquelas opções, né, que os participantes têm, uma vez que eles se desliguem enquanto ativos, né, eles acabem saindo da empresa. Eles têm 4 opções do que fazer com o plano. Isso, o nome técnico se chama Instituto Legal. A gente vai falar sobre isso também. E assim, também abordaremos outros assuntos através das perguntas enviadas anteriormente e por chat. Então, sem me alongar muito, eu já queria passar a palavra para o nosso diretor financeiro, Anderson Guimarães, que vai entrar aqui já no ponto 1, que é falando um pouquinho sobre o cenário econômico. Boa apresentação para todos, e a gente se fala mais ao final, na parte de perguntas e respostas. Até já, um abraço. Anderson, você está no mudo. Obrigado, Marcelo. Acontece, comecei bem. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Anderson, sou diretor financeiro e de seguridade da Eneprev. Vamos passar aqui os primeiros pontos para tentar ajudar na compreensão nesse momento importante que a gente está, que é o momento de troca de perfil, né, de possibilidade de troca de perfil. Então, a gente queria começar falando como é que a Eneprev monta uma estratégia, monta a sua política de investimentos para tentar alcançar aí bons resultados e bons resultados para o nosso plano. A gente começa com 2 consultorias. Essas consultorias, elas usam cenários econômicos traçados pelas maiores consultorias que tem nesse país, que é a LCA e a Tendências. Então, essas consultorias projetam, né, fazem muitas projeções, considerando vários cenários, como eu diria, né, os otimistas e os pessimistas, e a gente pondera, inclusive, qual é o peso que os otimistas e os pessimistas teriam. E nós consideramos todos os tipos de inflação, todos os tipos de investimento, variáveis, todos os segmentos de mercado e como o que é previsto acontecer na economia vai alterar, né,
de fato, em que proporção dos investimentos em cada um dos tipos. A gente sempre fala que, salvo em momentos de anomalia, por exemplo, quando a bolsa no Brasil sobe, o dólar cai, quando o dólar sobe, a bolsa cai, tem ali uma correlação muito próxima disso, mas não são só nesses tipos de investimento. A questão é que, em tese, se isso fosse uma equação perfeita, eu colocasse todo o meu dinheiro em investimento no exterior e em bolsa, o meu rendimento seria sempre quase que zero. Que eu ganharia de um lado e perderia do outro, mas isso também serve porque eu não tenho rendimentos negativos. Então, aqui está um dos cenários traçados. Vocês podem ver que a gente utiliza dados até 2031, é um cenário bem longo. Esse cenário, a gente usa ele por volta de outubro de um ano para projetar a política do ano seguinte. Então, isso aqui foi o que a gente utilizou em outubro de 20, e sabemos que o que era tido como algumas verdades em outubro de 20, hoje em dia não é tão verdade assim, então a gente precisa ir acompanhando isso. Próximo slide, por favor. Então, eu sempre trago aqui alguns acontecimentos que aconteceram, né, fatos que aconteceram nos últimos 15 meses, mais ou menos, que é o momento da pandemia, e como é que isso acaba afetando as nossas carteiras. Então, a gente começa com a Covid lá em março de 20, né, por isso que eu estou falando de 15 meses. Todo mundo achando que isso ia durar 3 meses, fecha tudo, lockdown, um monte de incerteza. Por que eu trago aqui corrida por liquidez? Porque as empresas fechando, o comércio fechando, ou até mesmo empresas maiores fechando, tendo que parar a produção, não sabe se vai poder contar com faturamento, então ela precisava fazer caixa, estar líquida, para poder não demitir ninguém, honrar salário, mesmo estando com as portas fechadas e tal. Então, todo mundo correu para o mercado para pegar dinheiro, para ter liquidez. E automaticamente concretizou aí uma queda da atividade econômica, porque estava tudo fechado. Bom, com essa corrida por liquidez, só fazendo um link com os nossos investimentos, como tem muita gente precisando de dinheiro, as taxas subiram. Então, os títulos que a gente tinha a uma taxa que era tida como normal, como tinha gente no mercado oferecendo muito mais juros para que alguém concedesse empréstimo para ele, se você tem no mercado alguém pagando muito mais, o seu acaba sendo desvalorizado. Mas isso não quer dizer que a gente perdeu dinheiro, quer dizer só que nosso título não estava desvalorizado, mas se eu mantivesse ele até o final do prazo acordado, eu ia receber o que eu tinha previsto de receber na hora que eu comprei ele. Era só se eu quisesse vendê-lo antecipadamente, mas isso acaba afetando as nossas cotas, é um momento ruim ali. Bom, depois disso, vieram em todos os países, na maioria deles, pacote de estímulos fiscais, todo mundo ouviu falar disso no jornal, auxílio emergencial, não teve só no Brasil, teve uma série de países, o início da vacinação. Bom, no mercado financeiro, de novo, a Bolsa derretendo e voltando, fechamos aí maio, não vou trazer números de maio aqui, mas maio batendo recorde, queda nas taxas de juros, então a Selic, que lá atrás estava em 5 e alguma coisa, caiu para 2 e pouco, já estava subindo de novo. E a atividade econômica voltando aos poucos. E com essa atividade econômica voltando, a gente também ouve falar muito do risco de inflação, né? Lá nos pacotes de estímulos fiscais, muito dinheiro injetando, não estou falando de Brasil de novo, a gente está falando de todo mundo. Até nos Estados Unidos está se falando de risco de inflação. Tá? Próximo slide, por favor. Bom, então, dado este cenário de muitas incertezas e muitos acontecimentos, o que a Enerprev tentou trazer como estratégia para os investimentos dela? A palavra de ordem foi diversificar, né? E não é só na Enerprev, quase todos os fundos de pensão, a palavra de ordem é diversificar. Exatamente porque se você centralizar todos os seus investimentos, colocar todos os ovos na mesma cesta e essa cesta cair, você vai ter um impacto muito grande. Ao passo que, se você diversificar em uma das cestas cair, nas outras todas estão seguras. Então você tem um risco de perder menos, né? Obviamente que você corre um pouco mais de risco, você corre o risco de perder em algum momento, que você está aplicando em vários segmentos. Se um deles cair, ali você vai perder um pouquinho, mas no todo você está fazendo um seguro. Então, sim, nós equalizamos as carteiras, visando buscar rendimentos maiores.
readequamos os rates. O que isso quer dizer? Lá em maio de 20, nós refizemos no meio do ano uma segunda política de investimento, porque algumas empresas tinham risco de não atravessar essa pandemia tão bem, e essas empresas, todas as empresas, elas têm uma classificação de risco, como uma pessoa física tem o Serasa, aquela nota do Serasa, né? As empresas também têm o rating, e a gente subiu a régua do nosso rating, porque tinha muita gente desesperada por dinheiro no mercado com um rating bom, não eram ótimos, mas eram bons, e a gente subiu ali a nossa régua. Hoje em dia a gente entende que isso já está mais equalizado. Quem vai atravessar a pandemia com tranquilidade ou com algum sucesso, não com tranquilidade, já atravessou, já é dado que vai passar desse momento. Então a gente voltou e readequou os rates para os níveis que a gente entendia que era normal lá no passado, tá? Fizemos a revisão dos objetivos de retorno e os limites de alocação por segmento, ou seja, os diretores da Enerprev, a diretoria executiva da Enerprev, ela só pode aplicar em um determinado segmento se nesta política tiver determinado que a gente pode, essa política ela é aprovada pelo Conselho Deliberativo. Então, nessa revisão de política, também, com auxílio de todas as consultorias aqui citadas, nós entendemos que a gente tinha que diversificar, então isso tem que estar refletido na política de investimento. E a segregação por segmento conforme legislação, né? Renda fixa, renda variável, imobiliário, exterior, porque antigamente a gente falava muito de renda fixa e renda variável, para vocês isso ainda é muito assim, renda fixa, renda variável, vamos dizer isso lá um pouco mais à frente quando estiver falando de perfil de investimento, mas, por exemplo, empréstimos a gente considera ali no mix 30, no mix 15, no FIX como uma operação de renda fixa, tá? Por quê? Porque você não tem, em tese, como perder dinheiro no empréstimo, não tem como dar rendimento negativo no empréstimo, né? Não tem como falar, o empréstimo foi menos 3, agora vai ser mais 4 que nem na bolsa. Então, ele é considerado uma renda fixa na hora que a gente vai fazer o mix dos perfis, mas quando você vai um pouco mais a fundo, falando especificamente de segmento, temos todos esses aqui que estão descritos, tá? Próximo slide, por favor. Bom, e aqui a gente fala dos números de fato, né? Quando a gente fala de perfil de investimento, é muito comum a gente encontrar um colega, hoje em dia a gente não encontra mais os colegas, mas quando encontrava os colegas no corredor, o cara fala, eu não tenho a Enerprev porque eu mesmo faço a administração do meu fundo de pensão, lá no PGBL do banco XYZ. Bom, uma das coisas que, não querendo puxar brasa para minha sardinha, mas uma das coisas que a gente sempre fala aqui é que a Enerprev é o único investimento que eu conheço que você começa ganhando 100%, né? Porque para cada real que se coloca, a empresa coloca R$1, às vezes um pouquinho menos, dependendo ali da regra de contribuição do plano 2, mas na grande maioria ela acaba colocando R$1. Então é 1 para 1. Então você já começa de largada dobrando o seu investimento, o seu capital. E aí vamos então falar de rendimento. A primeira linha é o perfil FIX. Queria destacar aqui que nos primeiros 4 meses, e aqui a gente está falando de abril, né? De dezembro a abril, todo o mercado sofreu um pouco. Se você considerar a bolsa do ano, estava menos 10. Em 12 meses, ela está 47. Então, esses 4 meses eles foram muito ruins. Em maio, o mercado já deu uma boa reagida e os números são completamente diferentes, porque foi muito bom, tanto para a renda fixa como para a bolsa. A bolsa fechou acima de 6%. Mas no mês, o FIX deu 0,24 a um CDI de 0,21, então a gente bateu o CDI. No ano, a gente já não bateu o CDI no FIX, porque a gente teve ali algumas questões em janeiro, fevereiro, que era de mercado de renda fixa, não é que o investimento da Enerprev está ruim. Muito pelo contrário, se você pegar no mês, a gente bate o CDI normalmente. A grande questão é que foram meses ruins e aí vem se recuperando. Então, quando você pega em 12 meses, o CDI dá 2,14, o nosso investimento está dando 2,16. Mas o FIX, ele é um investimento que ele vai bater ali o CDI, a inflação, ou um pouquinho mais que a inflação.
normalmente é o que se espera dele. Por outro lado, ele não corre risco, e isso é de característica de pessoas. Tem gente que está disposta a estar um pouquinho mais exposto ao risco, buscando um rendimento maior. Temos ali alguns momentos de turbulência, mas a gente também tem que ter em mente que todo investimento ele tem que ter um objetivo. E o objetivo do dinheiro que você coloca na Enerprev é a sua aposentadoria. Então, ele é um investimento de longuíssimo prazo. Você deveria analisar os investimentos da Enerprev normalmente sempre em 36 meses ou 24 meses. São períodos mais longos, porque, em tese, é um investimento que você vai fazer por 25, 30 anos, né? Até você começar efetivamente a usufruir dele. Então, olhar no mês, olhar no ano, nem sempre é uma boa análise na nossa avaliação, no nosso conceito, porque você pode pegar momentos do mercado ali que não deu tempo ainda do investimento se recuperar. Bom, no Mix 15, as coisas andaram um pouco melhor porque ele tem um pouco mais de bolsa. Então, quando você pega uma renda fixa, que vou colocar o CDI e o Ibovespa aqui, em 24 meses, o CDI deu 7, o Ibovespa deu 23. Estou falando de 2 anos, então estou considerando todo o período da pandemia e um pouco mais. Se você tem 10% ou 15% de um investimento que rendeu 0,23, você vai bombar o seu rendimento em 15%. Porém, a gente tem que lembrar que no primeiro semestre de 2020, a Bolsa chegou a bater quase menos negativo, quase 40%. Então, assim, a pessoa que vem para o Mix 15, olhando para o longo prazo, em tese, vai ter, na teoria, teria um retorno melhor, mas tem que ter estômago para aguentar esses solavancos, essa turbulência que o mercado dá. E no Mix 30 mais ainda, porque você está dobrando a sua exposição ao risco, né, de 15 para 30. Mas notem que, olhando para os 36 meses e olhando para a nossa concorrência, sem considerar que você, quando coloca R$1 aqui, a empresa colabora com mais R$1, ou seja, sem considerar aquele pulo inicial de quase 100% ou de 100%, no caso do plano Energias do Brasil, mas no caso do plano 2 aqui, na grande maioria de 100%, nossos investimentos estão muito bons na nossa avaliação e a gente vem fazendo um esforço imenso para que eles fiquem melhores ainda. Então, nós estamos colocando agora uma estratégia de renda variável ativa, que foi determinada lá para a política de 21. Estamos entrando com fundo multimercado, e isso vai trazer bons resultados para vocês, melhores ainda resultados para vocês nos próximos anos. Tá? É o que a gente espera, é o que a gente vem projetando e para isso que a gente vem trabalhando. Próximo slide, por favor. Bom, então falando de período de troca de perfil de investimento, aqui a gente trouxe um resumo só para vocês entenderem. No FIX, a gente coloca basicamente títulos públicos federais, né? Anderson, se me permite, eu queria fazer uma contribuição só para o slide anterior. Claro, Marcelo. Se puder voltar um pouquinho. É só para deixar um pouquinho mais claro e registrado aqui, né? O que o Anderson quis trazer, quando a gente está falando dos nossos perfis do plano Excelsius 2, se você olhar para o mercado, ele é comparado basicamente ao quê? A um PGBL de um banco. Né? Então, essa é a nossa principal referência. Claro que a gente traz os indicadores de mercado, como tem lá embaixo o CDI, a própria inflação, e Bovespa é uma categoria um pouco diferente, né? Que é a renda variável, 100%. Mas ele procurou trazer aqui os maiores fundos de PGBL, de maior patrimônio disponível no mercado. Então, esses PGBLs que estão aí, Sul América, Santander, Itaú, Icatu, Bradesco e Porto Seguro, são os de maior patrimônio, são os maiores no mercado. E o CNPJ que ele trouxe, isso está disponível, esse rendimento aí está disponível no site da CVM, é uma informação pública. Então, é uma referência comparativa para a gente ver aí, se você pega como referência o perfil FIX que ele estava explicando, que é o perfil mais conservador, praticamente só tem renda fixa, ele teve um desempenho melhor do que alguns maiores fundos do Sul América, do Icatu, só perdeu nesse período praticamente para muito pouco para o Itaú, Santander
e o Bradesco. Agora, se você pega os perfis 15, mix 15 e 30, praticamente, dependendo aqui do comparativo, foi o dobro do retorno. Então, se você olha a poupança, foi o dobro do retorno na poupança. Então, é só um índice de referência que ele traz para uma base comparativa do desempenho em relação a algo com uma característica um pouco parecida, que algumas pessoas conhecem, que são os PGBLs, que são os planos de previdência oferecidos por bancos e seguradoras. Tá? Era só esse complemento, Anderson. Obrigado. A palavra é sua de volta. Eu que agradeço, Marcelo. Realmente eu não enalteci ali os PGBLs, mas estava na tela. Bom, então voltando aqui a falar da característica de cada perfil, que nós estamos exatamente no momento em que cada um pode permanecer onde está e também pode alterar o perfil caso deseje. O FIX, a composição da carteira do FIX é e sempre será 100% renda fixa, mas saibam que lá dentro tem títulos públicos federais, que é o que move o mercado de renda fixa da grande massa de fundo de pensão e até das pessoas físicas. E títulos públicos, títulos privados, desculpa. O que são títulos privados? Eu gosto sempre de usar esse exemplo. A EDP quer construir uma linha de transmissão, ou quer construir uma hidrelétrica, ela pode captar recurso do mercado, ou seja, emitir títulos de dívida da EDP, pegar esse dinheiro atrelado a uma taxa para fazer este negócio, porque ela entende que o retorno que ela vai dar paga esse empréstimo e ainda sobra e dá o lucro. Então, compensa, às vezes, ela fazer essa dívida. E são esses títulos de empresas como a EDP e outras tão grandes quanto que a gente compra, tá? Via fundos de investimento. Óbvio que os títulos públicos federais são uma maior parte, mas esses títulos privados também são muito bons. Temos gestores especializados em avaliar essas empresas que estão captando no mercado. É assim que o mercado de renda fixa funciona. E isso é o que compõe a carteira do FIX, além de empréstimo, né? Enfim. Quando a gente vai no Mix 15, 85% do Mix 15 é exatamente o mesmo fundo, inclusive, que está alocado o dinheiro do perfil FIX. Só que eu pego 15% desse dinheiro e coloco em fundos de renda variável. O que é a renda variável? Bolsa. Tá? Então, hoje em dia a gente tem fundos que performam o Ibovespa, estamos entrando em fundos que buscam superar o Ibovespa num percentual. Então, eu não vou tirar dinheiro daqui e colocar aqui. Na verdade, eu vou conviver com os dois. Eu vou ter um pouco em fundo que performa exatamente o Ibovespa e fundos que têm uma estratégia diferente do Ibovespa, porque ele visa superar o Ibovespa. Então, se ele fizer a mesma coisa ali, a mesma composição do Ibovespa, ele não vai conseguir ter um resultado melhor. Mas a gente tem ali fundos agora de estratégia ativa, os chamados fundos de estratégia ativa em renda variável, a partir do segundo semestre. A gente acabou de fazer a seleção de gestores, tem ali uma questão burocrática de constituir o fundo e aí para colocar o dinheiro, mas isso ainda vai acontecer nesse mês. No Mix 30 é exatamente o mesmo racional do 15 numa proporção de 30%. Então 70% do dinheiro, a mesma característica do FIX, os outros 30 nos fundos de renda variável. Tá? Se eu puder passar o slide, por favor. Então, sempre a gente traz aqui os pontos de reflexão nesse momento de decisão, que é avaliar a sua tolerância a risco, isso é importante. A sua opção deve refletir as suas características e o seu momento de vida, não se baseie na escolha de outras pessoas. Isso é muito importante. O que é bom para o seu colega, às vezes não é bom para você. Às vezes o dinheiro que você pega na Enerprev, ele não é 100% do seu dinheiro, mas ele é um pedaço muito grande do seu orçamento doméstico. E o do seu colega, ele tem ali um aluguel, enfim, ele tem outros investimentos. Então, ele está disposto a correr um risco maior, talvez, em que no momento de mercado de mais turbulência não vai interferir tanto na vida dele, na sua vai. Então, avalie. O contrário também, né? O cara é extremamente conservador, porque todo o dinheiro dele está ali, e o seu às vezes não. Ou você é uma pessoa, às vezes, um pouco melhor informada sobre o mercado financeiro. Então, a realidade dele é diferente da sua realidade. Não haja por impulso, é sempre um investimento de longo prazo e a máxima do mercado financeiro é que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Tá?
Bom, o próximo slide, por favor, a gente vai falar um pouquinho de empréstimos, que é o meu último tópico aqui. Por que a gente está fazendo empréstimos aqui? Porque esse assunto ele está constante nas nossas centrais de atendimento e dado que a gente tem por característica e sempre teve na Enerprev nos últimos anos aí, acho que na última década pelo menos, a característica do empréstimo ela é pós-fixada, ela está sempre atrelado a um indicador. Então esse indicador lá atrás foi no swap DI pré, que era um índice de que nem todo mundo tinha muito conhecimento, nós migramos para o CDI. Então, hoje, eu tenho muita gente ainda com empréstimo no CDI, porque se contratou no CDI, vai no CDI até o final, ou até você fazer uma repactuação. E a gente ainda tem, no caso do plano 2, se você contratou um empréstimo esse ano, ele está atrelado ao INPC. O que isso quer dizer? Por exemplo, quem tem empréstimo no CDI? O CDI estava 2,75, enfim. Quando o Copom aumenta o CDI, a sua parcela aumenta na proporção. Eu trouxe aqui um caso com IGPDI, que não é da realidade do plano 2, mas é da realidade de quem é do outro plano lá, do plano PISAP, mas só para demonstrar para vocês, para ilustrar que a volatilidade no indicador vai trazer volatilidade na mesma proporção na parcela, mas a parcela ela é recalculada todo mês. Então, uma pessoa que contratou um empréstimo em 10 de fevereiro, em fevereiro a gente estava com um IGPDI de 0,76, mais os 4% ao mês, que dá 0,327, a taxa contratada era 1,9. Ele foi lá e fez uma simulação para pegar 10.060 parcelas, utilizando a taxa de 1,9, calculou ali que a parcela, simulou, né, que a parcela dele seria 2,27. Ok. Só que quando o cara pega um empréstimo e o crédito é em fevereiro ele não paga parcela, ele só vai pagar parcela no mês seguinte. Então, próximo slide, por favor. Aqui a gente fez então a evolução em 4 meses com números fictícios, tá? Não são dados reais, para que a gente possa então entender essa volatilidade, o reflexo dessa volatilidade do indexador na parcela. Quando chegou em março, esse cara foi pagar a primeira parcela, o IGPDI tinha saído de 0,76 para 2,91 ali naquela linhazinha rosa. Quando eu pego os 2,91 mais os 4% ao mês, ao ano mensalizado, vai para 3,25. Então, a minha taxa era 3,25. Quando eu recalculo a parcela, ela sobe de 227 para 383. Falar, nossa, mas a Enerprev não falou para mim que era assim. Não, sempre foi o indexador. A questão é que o indexador está muito volátil. Em abril, caiu de 2,91 para 2,71, mas foi uma queda muito pequena em relação ao aumento de fevereiro para março. De março para abril, a volatilidade não foi tão grande assim. Então, a parcela em abril caiu para 367, perdão. É uma queda, mas não é uma queda tão significativa. Vamos imaginar que em maio a taxa que estava em 2,71 volte para os patamares ali de 0,60. A gente vai recalcular a parcela todo mês. E a parcela, então, seria de 222, menor que os 227 inicial, porque a taxa desse mês é menor, 0,60 é menor que 0,76. Então, a gente faz este recálculo todo mês. Qual é a nossa grande questão aqui? É que tem muita gente com INPC, o INPC ele é volátil não igual ao GPDI, né? Muito menos que isso, mas ele também andou dando ali alguns picos. E o CDI, ele vem crescendo e a tendência, né, não é uma certeza, mas a tendência de mercado é que ele venha crescendo ao longo desse ano. Então, a sua parcela vai refletir este aumento no CDI, com um número muito menor. Então, era 2,75, subiu para 3,5, mas é ao ano. Então, se você diluir esse 0,75 em 12 meses, vai dar um impacto muito pequeno, mas vai aumentar a parcela. Porque assim é a regra do jogo. Você contratou um empréstimo pós-fixado vinculado ao indexador. Então, a gente gosta de explicar isso aqui, trazer esse modelinho para que vocês entendam por que a sua parcela sobe ou por que a sua parcela cai. Porque o indexador subiu ou porque o indexador caiu, tá? Bom, eram esses os pontos que eu tinha para passar. Se alguém tiver alguma dúvida no final da apresentação, vou estar disponível. E agora eu vou passar a bola para a Maili, que é a nossa gestora da área de seguridade, para ela tocar os próximos pontos aí. Por enquanto, obrigado.
Obrigada, Anderson. Bom dia a todos. Meu nome é Maili, eu sou gestora operacional de seguridade aqui na Enerprev e hoje trouxe alguns pontos sobre o funcionamento do plano Excelsius 2 e o primeiro deles, quais são as possibilidades de contribuições ao plano. Então, você que é participante no plano, você poderá realizar as contribuições básicas de, no mínimo, 1% do seu salário de participação. Essa contribuição será descontada mensalmente do seu holerite, do seu contra-cheque, 12 vezes por ano, tá? O percentual que você definir, que você irá contribuir a título de contribuição básica, você pode alterar a qualquer momento, mediante solicitação aqui na Enerprev, desde que você não esteja utilizando o saldo de superávit para abatimento dessa contribuição. Lembrando que aqui no regulamento do Plano Excelsius 2, salário de participação é o seu salário base, mais os adicionais que você, porventura, receba no seu salário. Em contrapartida, a patrocinadora fará a contribuição normal em seu nome, de acordo com o salário de participação e a idade do participante. Eu vou explicar um pouquinho melhor como funciona a contribuição da patrocinadora nos próximos slides, tá? Então, além da contribuição básica, você também pode efetuar a contribuição adicional. Ela é facultativa, você pode determinar o valor que você quer contribuir mensalmente, ou caso você não queira contribuir todo mês, descontado do seu salário, você pode solicitar para a Enerprev um boleto bancário para que você possa realizar a sua contribuição no momento que você desejar e no valor que você desejar. Na contribuição adicional, a gente não tem a contrapartida da patrocinadora. Outras contribuições previstas no regulamento é a contribuição de risco, tanto para participantes quanto para a patrocinadora. Essa contribuição de risco ela é definida anualmente no plano de custeio. O plano de custeio ele é um estudo que o atuário faz anualmente, onde ele vai verificar a necessidade de contribuição para o plano naquele período, tá? Então, já há algum tempo, essa contribuição de risco está zerada, então não está tendo essa contribuição, mas pode ser que em algum determinado ano o atuário volte com essa contribuição. Aí, tanto a patrocinadora quanto os participantes irão contribuir. E, por fim, a contribuição facultativa aos assistidos. Então, aqui a gente está falando de assistidos em renda financeira, poderão realizar também aportes de contribuição ao plano, visando aumentar o seu saldo de contas. Então, também essa contribuição é feita mediante solicitação aqui na Enerprev, onde vocês poderão pedir um boleto bancário em qualquer valor. Nessa contribuição também, a gente não tem a contrapartida da patrocinadora. Caso você tenha também planos em outros planos de previdência, tanto abertos como PGBL, VGBL ou fechados como Enerprev, vocês também podem trazer esses valores através da portabilidade ao plano Excelsius 2, tá? Um detalhe aqui também, os assistidos em renda financeira também podem trazer estes recursos ao plano. Entrando um pouquinho no detalhamento da contribuição normal da patrocinadora, tá? Então, como eu disse, ela leva em consideração o seu salário de participação e a sua idade. Então, a gente tem dois grupos que são que a gente precisa analisar. Então, para participantes que tenham salários de participação até 8 salários unitários, o salário unitário, 8 salários unitários, corresponde atualmente ao valor de R$ 2.083,84. A patrocinadora fará a contribuição de 1% do seu salário de participação. Caso você tenha salário acima de 8 salários unitários, e se você tiver até 34 anos, a patrocinadora fará 50% da sua contribuição básica. Se você tiver acima de 35, a patrocinadora fará 100% da sua contribuição básica. Porém, a gente tem que observar
duas regrinhas que tem no regulamento do plano, que são os valores mínimos e máximos de contribuição da patrocinadora. Então, de valor mínimo, a patrocinadora irá contribuir com 1% do seu salário. E de valor máximo, ela vai contribuir de acordo com a sua idade e o que exceder a 8 salários unitários. Então, vamos, na prática, um exemplo que eu trouxe aqui para a gente entender melhor como funciona esse cálculo. Então, no exemplo, eu trouxe um participante com 35 anos de idade e um salário de participação de R$6.000, tá? Ele optou por 6%, então a contribuição básica dele será de R$360. A contribuição normal da patrocinadora, a gente vai olhar a tabela, porque ele tem salário de participação acima de 8 salários unitários. E com 35 anos, a empresa faria a contribuição de 100% da contribuição dele, ou seja, os R$360. Só que a gente tem que olhar aquelas duas regrinhas que eu mencionei, que é o valor mínimo de contribuição e o máximo da patrocinadora. Então, de valor mínimo, ela vai contribuir com 1% do seu salário, que daria R$60, e de valor máximo, tem que observar a tabela de acordo com a idade. Então, como é que funciona? A gente tem 8 salários unitários que correspondem ao valor de R$ 2.083,84. A gente vai pegar o valor que exceder a 8 salários. Então, a gente vai pegar o seu salário, 6.000, menos 8 salários unitários, que é 2.083. Então, a gente tem um excedente de 3.916,16. Desse valor, a gente vai, de acordo com a idade, então, nesse caso, tem 35 anos, então, a gente vai aplicar o percentual de 8,7%. Então, a gente vai pegar o valor de 3.916, aplicar 8,7. Então, a patrocinadora irá contribuir com, no máximo, 340,71. A gente recebe muita solicitação de participante pedindo para a gente simular o que eles chamam de contribuição ideal, né? A contribuição ideal que eles chamam é qual o valor que eu contribuo de básica para que a patrocinadora contribua com o mesmo valor que eu estou contribuindo, tá? Nessa simulação aqui, o participante contribuindo com 6%, ele contribui com 360 e a patrocinadora com 340, ele está tendo um acréscimo no saldo de conta dele de R$ 700,71. Se ele altera esse percentual para 5%, a contribuição dele ficaria R$ 300 e da patrocinadora também R$ 300. Ele está contribuindo mensalmente com R$ 600. Então, se você altera de 6% para 5%, você está deixando de receber por mês R$ 100,71. A minha opinião pessoal sobre o que é a contribuição ideal. A contribuição ideal é o máximo que você puder contribuir ao plano de previdência que não comprometa o seu orçamento, porque quanto mais você contribuir, maior será o seu saldo, em consequência, maior será o seu benefício. E a vantagem nisso tudo, né? Além de você planejar o seu futuro, ter um benefício de aposentadoria complementar ao INSS, você contribuindo ao plano de previdência possui uma vantagem fiscal, ou seja, você vai pagar menos imposto de renda. Por legislação, você pode abater do seu rendimento tributável até 12% com contribuições ao plano de previdência. Então, é muito importante você acompanhar mensalmente o quanto de rendimento tributável você possui e efetuar o cálculo se você está contribuindo com o limite de 12% para que você possa usufruir ao máximo dessa vantagem fiscal. Vamos falar um pouquinho os institutos legais, que são aquelas opções caso você se desligue da empresa e ainda não seja elegível a um benefício de aposentadoria pelo plano. Então, você terá até 4 opções. A primeira delas é o autopatrocínio, quando você vai continuar com as suas contribuições, só que nesse caso você também assume as contribuições de responsabilidade da patrocinadora, até que você se torne
elegível a um benefício de aposentadoria pelo plano. Você também poderá optar, se você tiver 3 anos de vinculação ao plano, ao Instituto Benefício Proporcional Diferido, que é quando você deixará o seu saldo no plano sendo rentabilizado até que você se torne elegível a um dos benefícios de aposentadoria. Você também poderá optar pela portabilidade, que é onde você vai transferir os seus recursos do plano a outra entidade de previdência complementar, seja ela aberta ou fechada. Nesse caso, você vai transferir 100% do que você contribuiu ao plano, e se você tiver pelo menos 5 anos de serviço creditado e a soma da sua idade mais o serviço creditado resulte no valor de 45 anos, você também terá direito a um percentual do que a patrocinadora contribuiu em seu nome. Então, esse percentual vai variar de 50% a 80%, dependendo da sua idade mais o serviço creditado. E, por fim, também você pode solicitar o resgate da sua previdência. Também é o mesmo cálculo da portabilidade, então é 100% do que você contribuiu, mais uma parte da patrocinadora, que pode chegar de 50% a 80% se você tiver os 5 anos de serviço creditado e a soma da sua idade, o serviço creditado, seja de 45 anos, só que no caso do resgate, você pagará o imposto de renda. As aposentadorias pelo plano, então você será elegível a partir do momento que você tiver o vínculo com a empresa reincidido, você tiver no mínimo 50 anos de idade e você ter pelo menos 5 anos de serviço creditado. A aposentadoria por invalidez, você será elegível se receber esse mesmo benefício pelo INSS, e a pensão por morte, serão elegíveis todos os seus beneficiários, lembrando que beneficiário, pela definição do regulamento do que estejam recebendo o benefício de pensão por morte pelo INSS, se você tiver optado pela renda vitalícia, somente se você optou também pela continuidade na pensão por morte, e caso você tenha optado pela renda financeira e não tenha beneficiários habilitados, ou seja, ninguém está recebendo um benefício de pensão por morte pelo INSS, os seus herdeiros legais terão direito ao recebimento do seu saldo de contas. Como será pago o benefício, né? Então, no momento que você solicitar a aposentadoria pelo plano, você terá até 3 opções em como receber o seu benefício. A primeira delas é a renda vitalícia, então você pode optar com continuidade aos seus beneficiários. Então, no momento que você falecer, os seus beneficiários continuarão recebendo o seu benefício de aposentadoria e você vai escolher qual o percentual que eles irão continuar recebendo, que pode ser de 60% a 100%. Ou também você pode optar por uma renda vitalícia sem a continuação aos seus beneficiários. Então, no momento que você falecer, o seu benefício é encerrado. Ou então também você tem 2 opções, que são as rendas financeiras. As rendas financeiras, elas são calculadas com base no seu saldo de contas. Então, enquanto você tiver saldo, o seu benefício será pago. Então, você pode optar pelo percentual desse saldo entre 0% e 2%, ou um valor fixo, desde que esse valor não seja superior a 2% do seu saldo de contas, tá? As rendas financeiras, vocês podem alterar o percentual ou o valor que vocês estão recebendo a qualquer momento, e também vocês podem efetuar a troca da opção de renda. Você que optou pelo percentual, você pode mudar para um valor fixo ou vice-versa. E caso também você tenha optado por uma renda vitalícia, a qualquer momento também você pode solicitar a conversão do seu benefício para uma renda financeira, tá? E no momento que também você solicita a sua aposentadoria, se você optou pela renda vitalícia, você pode solicitar até 25% do seu saldo à vista,
Só que no caso de renda vitalícia, você só pode fazer essa opção no momento que você está solicitando a sua aposentadoria. Se você optou pela renda financeira, os 25% poderá ser a qualquer momento, a qualquer tempo, em qualquer percentual, desde que limitado aos 25%. Aqui, por fim, eu trouxe algumas características de cada tipo de modalidade de recebimento, renda financeira e renda vitalícia, que eu acho importante a gente mencionar para que vocês possam fazer a melhor opção. A renda financeira, dos quase 940 assistidos que temos no plano SS2 atualmente, mais de 80% estão na renda financeira, né? Porque a renda financeira, ela tem uma característica muito bacana, que é a flexibilidade. Então, como eu disse, vocês receberão ou um percentual do saldo ou um valor fixo que você escolher, e você pode alterar o seu recebimento a qualquer momento. Você pode também efetuar um saque limitado a 25% do seu saldo a qualquer momento, ou parcelado ou de forma única. Você também tem possibilidades de aportar contribuições ao plano, inclusive trazer portabilidades de outros planos de previdência. Você irá escolher onde você quer investir o seu dinheiro por um dos perfis de investimento existentes no plano, tá? Inclusive, reforçando o que o Anderson mencionou, a gente está no período agora de campanha de alteração de perfil, desde o dia 1º de junho até o dia 15. Então, caso você queira realizar a troca do seu perfil, vocês terão até o dia 15 de junho para fazer, tá? Para quem optou pelo percentual de saldo, vocês terão um reajuste mensal no valor do seu benefício de acordo com a rentabilidade do seu perfil de investimento. E, por fim, caso os seus beneficiários continuarão recebendo o seu saldo de contas, e caso você não tenha beneficiários, ou se seus beneficiários também falecerem, o seu saldo remanescente será pago aos seus herdeiros legais. Já a renda vitalícia, o valor do benefício, ele é calculado atuarialmente. Leva em consideração o seu saldo em um fator atuarial. O fator atuarial, ele é um valor determinado pelo atuário do plano, onde ele tem algumas premissas, né? Então, ele vai levar em consideração seus dados cadastrais, o seu grupo familiar. E você só pode solicitar o saque de até 25% somente na concessão do seu benefício. E caso você altere ou inclua novos beneficiários, o seu benefício será recalculado, porque o seu benefício inicial, no momento da sua aposentadoria, foi calculado levando em consideração o seu grupo familiar. Se você alterar aquele grupo familiar, vamos supor, na concessão, seu cônjuge tinha 60 anos, e você trocou seu cônjuge para um cônjuge de 40 anos. O seu novo cônjuge de 40 anos, a expectativa de vida dele é muito maior que o seu cônjuge anterior. Então, o plano vai precisar de mais dinheiro para pagar esse benefício. Então, se você faz esse tipo de alteração, o seu benefício precisa ser recalculado para se adequar ao seu novo beneficiário. Caso você faleça, ou se você não tiver beneficiários habilitados ao recebimento da pensão por morte, o seu benefício ele é encerrado. O reajuste da renda vitalícia, ele é anual, pela variação do INPC aplicado em novembro de cada ano. E, por fim, eu acho que é um dos pontos mais importantes que vocês precisam se atentar ao optar por uma renda vitalícia, é que ela pode gerar déficits ou superávites ao plano, né? Vocês estão acostumados com o superávit a gente paga aos assistidos em renda vitalícia quando o plano ele é superavitário por 3 anos consecutivos. Então, se o plano ficar superavitário por esse período, a gente tem o pagamento de superávites. Mas, se o plano ficar deficitário e houver a necessidade
de contribuições adicionais para equacionamento desse déficit, também somente os assistidos em renda vitalícia é que contribuirão para o equacionamento desse déficit. Então, acho que é um ponto muito importante que vocês precisam avaliar ao optarem por uma renda vitalícia. E, por fim, um recadinho que eu gostaria de dar para quem escolhe renda financeira, que é a maioria dos nossos assistidos, ou caso também você esteja em renda vitalícia e queira alterar o seu recebimento para uma renda financeira. O que é importante na renda financeira? Você sempre acompanhar o seu saldo, porque o seu benefício será pago enquanto você tiver saldo no plano. Então, vamos supor que uma pessoa optou por um percentual de saldo de 1% e a rentabilidade, o Anderson trouxe a rentabilidade de abril no perfil Mix 15, foi de 0,75. O que vai acontecer com o saldo dessa pessoa? Você optando por 1%, você está recebendo, tirando mais dinheiro do seu saldo do que você está recebendo com o retorno de investimento. Então, isso fará, ao longo prazo, médio e longo prazo, fará com que seu saldo se esgote muito rapidamente. Então, o seu benefício vai ser encerrado. Qual que seria o ideal, né? Se possível, vocês adequarem o que vocês estão retirando do seu saldo ao valor que vocês estão recebendo de rendimento, para que você não mexa no seu patrimônio principal. Se for possível, essa adequação, como eu disse, tem a flexibilidade na renda financeira de você alterar, você adequar os seus recebimentos mensais a qualquer momento. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Não sei se alguém gostaria de complementar mais alguma coisa, mas eu fico por aqui. Agora eu passo a palavra ao Leonardo, que conduzirá as perguntas e respostas da nossa live. Obrigada, gente. Bom dia. Leonardo, se você me permite, eu queria aproveitar, volta um pouquinho, Mai. Isso. Uhum. Eu queria comentar, já que você deu essa abertura, esse aqui é um ponto muito importante quando a gente traz aqui uma percepção comparativa, já que existe essa vantagem no nosso plano inicial SUS 2, onde o participante pode optar ou por uma renda vitalícia ou por uma renda financeira. Acho que vale fazer uma ressalva aqui, dentro dessa base comparativa, e se me permitirem, eu destacaria que a renda financeira é uma opção de recebimento bem mais atualizado, bem mais moderno do que esse modelo concebido de renda vitalícia. Alguns exemplos já foram destacados aqui pela Maili, mas assim, essa percepção de você ter um patrimônio envolvido na renda financeira, ou seja, quando se fala de renda vitalícia, você vai ter uma renda ali, um valorzinho, como o próprio nome diz, até a sua morte. E a partir disso, um percentual desse valor que você recebia vai para o seu cônjuge, e isso é transferido. Já numa renda financeira, não, você enxerga um patrimônio. Então, por exemplo, lá no momento da aposentadoria, o participante que optou pela renda financeira, ele passa a enxergar o seu patrimônio individualizado. Na renda vitalícia, é mais ou menos como no INSS. Você vai estar dentro de uma visão mutualista, você não tem um patrimônio seu que você enxerga uma renda todo mês. Já o participante que optou pela renda financeira, ele vai enxergar assim, vai ser calculado quanto que é o patrimônio dele acumulado, e esse patrimônio é dele, ou seja, ele vai optar uma renda financeira, um percentual a ser recebido em cima desse patrimônio acumulado, e ele consegue acompanhar a evolução desse patrimônio. Então, eu estou fazendo um link aqui com algumas dicas que a própria Maili deu. Então, quando ela diz assim, a pessoa começa a sacar ali 1%, então, um exemplo, a pessoa que tem lá 1 milhão, optou por sacar 1%, vai ter sua renda ali de R$10 mil, vai ter lá a retenção de imposto. Só que assim, ele sacando 1%, nos momentos atuais, ele está sacando um pouco mais do que o que a gente consegue dar de retorno. Vai depender muito do perfil que ele está com o patrimônio alocado, mas é um percentual um pouco mais alto
da atual realidade de juros do mercado brasileiro. Então, com isso, ele está sacando, além do retorno dos investimentos que a gente proporciona todo mês, ele está sacando um pouquinho do principal. Tá? O ideal é que ele tente adequar realmente esse saque ao máximo do retorno que a gente consegue proporcionar. Que com isso ele vai enxergar aquele saldo dele crescendo ou se mantendo estável por longo tempo. Então, ele pode ficar, se ele fizer essa boa administração, ele vai ter o benefício todo mês, sacar um valor de complemento ali ao seu INSS, e é capaz de lá no final da vida, quando ele vier a falecer, ele ainda deixar um patrimônio para os seus herdeiros, para os seus beneficiários, que poderão, a partir daí, optar também do recebimento e fazer a gestão desse patrimônio. Já na renda vitalícia, você não enxerga isso. Então, tem a opção de saque de 25% de uma vez, você controla o percentual. Olha, no mês de janeiro, a gente sabe que tem sempre um acúmulo, um pouco mais de gastos, então, se a pessoa quiser, ela aumenta um pouco o percentual para sacar e honrar esses gastos, depois ele volta para o percentual menor, enfim. É uma gestão mais flexível, mais moderna, e eu acho que é até mais interessante aos participantes. Então, por sorte, o plano permite que quem hoje esteja em renda vitalícia e queira usufruir disso, fazer essa migração e passar a enxergar o seu patrimônio, fazer a gestão de quanto ele tem ali de valor guardado, ele pode fazer essa alteração, o que é muito, muito bacana no nosso ponto de vista. Então, acho que com isso eu também encerro aqui minha participação nesse comentário, desse ponto, Maili, obrigado. Eu acho que aí agora eu posso passar a palavra ao Leonardo, que ele vai nos ajudar aqui fazendo a intermediação assim, de algumas possíveis perguntas enviadas anteriormente ou ao longo da nossa apresentação. Leonardo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sou o Leonardo, gestor de governança, relacionamento e risco da Prev, e venho aqui contribuir com esse evento. Primeiro passando algumas mensagens e depois a gente passando a fazer a nossa sessão de perguntas e respostas. Me voltando aí, nesse momento, aos nossos aposentados, nossos aposentados e pensionistas do Plano Celsius 2, temos um ponto aqui bastante importante para poder dividir com vocês, que é o nosso processo de recadastramento, né, que a entidade faz devido a uma boa prática de gestão do seu cadastro, certo? Mas em que, um momento, como esse atual momento, né, mais de 1 ano e meio quase, em cenário de pandemia, temos que ter toda uma sensibilidade, tá, para que a gente faça os nossos procedimentos e a gente dê segurança à gestão da entidade, mas sem causar nenhum tipo de dificuldade aos nossos assistidos. Então, no final em novembro de 2020, no final do ano passado, a entidade, visando exatamente a manutenção dessa boa prática de gestão de cadastro, ela iniciou o seu processo de recadastramento utilizando, em um primeiro momento, o canal digital, né? Então, nós fizemos as divulgações relacionadas a essa oportunidade em nossa live, promovida pelos nossos participantes do Plano Celsius 2, que ocorreu em fevereiro de 2021, fevereiro desse ano, né? Voltamos também a abordar esses temas. Sabemos, temos assistidos, né? Aí eu me dirijo a aposentados e pensionistas, que teriam dificuldades, eventualmente teriam dificuldades, ou por não ter necessariamente as ferramentas que permitam que eles façam esse recadastramento, ou por dificuldades mesmo relacionadas à utilização da tecnologia, né? Mas, de qualquer forma, nós viemos aqui desde novembro do ano passado, possibilitando o recadastramento por este canal, essa solução tecnológica, mas sempre vimos dizendo que nós não iríamos, em momento algum, prejudicar aqueles, né, trazer algum tipo de retenção de pagamento para aqueles que, porventura, não conseguissem fazer o seu recadastramento por esta ferramenta. Dizemos que, em um segundo momento, isso desde o início, que passado um pouco, minimizado um pouco os riscos em função dessa pandemia, nós iríamos e faremos uma nova forma de recadastramento, que é o modelo convencional, onde a pessoa vai lá, preenche um formulário, vai ter que ir no cartório, reconhecer firma, mas isso num momento mais seguro. A gente precisa também ter a sensibilidade e precisa atuar em um nível
que os nossos assistidos eles estejam seguros para poder fazer os processos requeridos pela entidade. É por isso que, desde março do ano passado, a gente veio com uma série de facilitações relacionadas a esta comunicação, seja ativo e assistido com a entidade. Nós facilitamos, desburocratizamos a questão da solicitação de empréstimos, desburocratizamos a questão da solicitação dos benefícios, estamos utilizando os formulários em meio digital para aqueles que podem, justamente para facilitar, evitar deslocamentos desnecessários. Então, é o que a gente gostaria de passar uma mensagem de tranquilidade, tá, para os nossos assistidos, que, concluído agora essa nova postergação do recadastramento, previsto para encerrar dia 30 de julho, tá, nós vamos planejar em um momento seguro, tá, um novo procedimento para que os nossos participantes, os nossos assistidos, que não fizeram o recadastramento pelo meio digital, possam fazer pelo modelo convencional, sem nenhum tipo de bloqueio de pagamento, sem nenhum tipo de retenção. Fiquem tranquilos, o compromisso da entidade é fazer a gestão dos seus processos com segurança, utilizando o que é possível, mas nunca deixaremos de ter sensibilidade de atender aqueles que não podem utilizar os canais digitais. Então, no primeiro momento, é a mensagem que a gente gostaria de passar com relação ao processo de recadastramento. O segundo ponto, Marcelo, antes de começar aqui as perguntas e respostas, já vindo uma pergunta por e-mail, né, do nosso participante, o Sr. Carlos França, e vimos aqui também nos comentários a mesma solicitação. As pessoas queriam entender como é que está o status, né, da ampliação da disponibilização de informações lá na área restrita. Então, rapidamente, eu gostaria de passar, tá, esse status para que eles possam compreender o que a entidade está fazendo como melhoria no Home Prev, e depois a gente vai iniciar a sessão de perguntas e respostas. Então, neste momento, o que a entidade está fazendo? Para que ela possa ter informações robustas, seguras, e seja disponibilizado no Prev, é necessário primeiro a entidade concluir um procedimento que ela está fazendo neste momento, que é a transferência da hospedagem do seu banco de dados para uma solução mais robusta, que permita que a entidade consiga ter rapidez na transmissão de informações, que não haja nenhum tipo de bloqueio, de queda de sistema por causa de um servidor que não suporta uma solução mais robusta, e isso está sendo feito com a participação de toda a equipe EnerPrev, com a equipe de seguridade, com a equipe financeira principalmente, certo? E temos a previsão aí no decorrer do mês de julho de concluir esse processo, previsão. Tá? Então, estamos aí fazendo aí todos os testes, as parametrizações necessárias para aumentar a segurança dos nossos sistemas de informação. Juntamente a isso, tá? A equipe de seguridade, através da equipe da Maili, juntamente com alguns colaboradores da minha equipe, estão também revendo toda a estrutura de disponibilização de informações. Extratos de contribuição, principalmente, disponibilização das informações, as atualizações de cotas, todas aquela gama de informações necessárias para que as pessoas possam fazer o devido acompanhamento dos seus dados. Quando a gente tiver a conclusão dessa migração da hospedagem de dados e a conclusão, a finalização dos testes de ajuste no sistema, nós vamos disponibilizar no Home Prev todos os dados necessários para que as pessoas possam acessar automaticamente o seu fundo, saldo de cotas, a evolução mensal das cotas, para os assistidos poderem entender como é que houve o abatimento do benefício dentro do saldo e a atualização das rentabilidades, enfim, nós estamos em caminho de poder disponibilizar essas informações. Mas é muito importante dizer a todos, essas informações elas não deixaram e nunca deixarão ser disponibilizadas para aqueles que nos peçam. Então, se você quer fazer algum tipo de acompanhamento de saldo, quer fazer o extrato de contribuições para os ativos, por exemplo, é enviado frequentemente para o e-mail de cada um deles, tá? Mas para os assistidos que, porventura, queiram obter o seu extrato de saldo remanescente, ele tem mensalmente lá as informações disponibilizadas no seu demonstrativo de pagamentos, que é o seu contra-cheque, mas se ele quiser uma demonstração mensal, ele pode solicitar essa informação através dos nossos canais de atendimento, tá? Eu até sugiro que esse pedido possa ser feito por e-mail, atendimento@idpbr.com.br, que você vai ser respondido o mais breve possível. Então, relacionado a esses dois pontos, do recadastramento e do Home Prev, atendendo a uma indagação do Sr. Carlos França, que é um participante, e de uma colocação que foi feita aqui na nossa live,
está aqui a apresentação dos nossos status relacionados ao Home Prev. Ok? Então, a gente vai começar aqui agora a perguntas de sessão-resposta, de perguntas e respostas. Eu vou me direcionar a Maili, tá, Maili? Você está sendo requerida mais uma vez aqui em nosso evento, tá? E a primeira pergunta que eu vou te passar, Maili, foi o Francisco, tá? Que nos encaminhou aqui um questionamento em relação à possibilidade de fazer uma portabilidade do PGBL dele, que está no modelo regressivo hoje, tá? Para eu estou entendendo aqui que essa migração seja feita para a Eneprev, se estiver aqui no progressivo, né? E ele tem 53 anos e 32 anos de empresa. É possível ele fazer essa portabilidade? Sim, é possível, tá? O regime regressivo, ele é um regime onde é observado o tempo de aportes de contribuições e tem uma tabela escalonada de alíquota de imposto de renda de acordo com o tempo dessas contribuições. Eu estou entendendo aqui que ele está no regime progressivo aqui no plano Excelsus 2 e ele tem uma portabilidade regressiva, tá? Então, o que acontece? O valor regressivo que você tem, mesmo que seja em outro plano de previdência, ele continuará sendo regressivo. O regressivo, ele é um dinheiro carimbado. Então, o tempo que você tem desse outro plano regressivo continuará sendo contado mesmo após a transferência para o plano Excelsus 2. Vamos supor que você se aposente pelo plano, ou não sei se você já está aposentado, mas caso você inicie o recebimento de uma aposentadoria, o valor que você acumulou a título de contribuições ao plano Excelsus 2 será tributado no regime progressivo e o seu saldo que você trouxe de outra portabilidade regressiva será tributado como regressivo de acordo com esse montante que você trouxe. Então, mesmo os valores regressivos de outros planos continuam sendo contados esse tempo, continua decrescendo sua alíquota conforme vai passando o tempo, tá? Então, independente do regime que você tenha em outras entidades de previdência, e independente do regime que você tenha optado no plano Excelsus 2, você pode trazer qualquer recurso de outras previdências. Tá ótimo, Mali. Muito obrigado pelos esclarecimentos, tá? Nós temos aqui uma nova pergunta também para você, Mali. É o Luiz, tá? Ele está com uma dúvida e gostaria que fosse esclarecido para ele o que significa o saldo do Fundo de Reserva IN 1343. Tá, vamos lá. A instrução normativa 1343, ela foi publicada em 2013. O que se refere a essa instrução? As contribuições feitas a planos de previdências no período de 1989 a 1995, elas não eram abatidas da base tributável. Então, o que acontecia? Você não tinha aquela vantagem fiscal em contribuir a um plano de previdência e ter o abatimento do seu imposto de renda com essas contribuições. Então, em 2013, foi publicada essa instrução, onde decidiram que as contribuições realizadas no período de 89 a 95 fossem isentas a partir do momento que você recebe um benefício. Então, esse saldo de IN 1343 representam o montante dessas contribuições que você realizou no seu plano de previdência de 89 a 1995, atualizadas de acordo com os critérios que essa instrução normativa traz, tá? Então, esse saldo que você tem é um saldo isento e ele será pago junto com o seu benefício e isentado essa parte até que você tenha estoque desse saldo, tá? E a partir do momento que se esgotar esse saldo, você será tributado normalmente de acordo com o benefício que você está recebendo. Não sei se fui clara, vocês entenderam o que eu quis explicar. Deu para entender, Léo? Sim, Mali, deu para entender.
E a gente até convida aí depois o participante que está com dúvidas em relação a esse questionamento, se ele quiser algum detalhe adicional, vamos procurar através dos nossos canais de atendimento, que a gente pode explicar isso utilizando as suas informações particulares, tá? Para exemplificar a resposta que foi dada, ok? Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui. Na verdade, tem uma pessoa, a pessoa não se identificou, tá? E ela está perguntando, na renda vitalícia, quem optou por receber uma pensão, como fica a situação do caso de falecimento do titular? Qual a situação do cônjuge? Eu estou com dúvida, eu confesso para você, Mali, que eu fiquei com um pouco de dúvida com relação a essa pergunta e gostaria só de pontuar aqui esse ponto, para que a gente consiga esclarecer a esse questionamento. Na verdade, quem solicita a renda vitalícia, né, Mali, faz isso no momento da concessão, o aposentado, no seu momento de aposentadoria, faz a solicitação pela concessão da renda vitalícia, e ele escolhe, dentro daquele modelo que você nos apresentou, ele vai receber 50%, né, a pensionista receberá 50%. Não. A título Deixa eu... Na verdade, é assim, Léo. Quando você solicita a sua aposentadoria, você irá optar em receber renda vitalícia ou uma renda financeira. Isso. Na renda vitalícia, você tem duas opções, tá? O aposentado, ele pode solicitar que após o seu falecimento tenha continuidade do seu benefício aos beneficiários, né? A pensão por morte. Ou ele pode optar para que não tenha, tá? Se ele optar para que não tenha, no momento que ele falecer, o benefício é encerrado. Se ele optar por uma continuidade para a pensionista, para o cônjuge, para os beneficiários habilitados no INSS, ele também vai indicar qual percentual ele quer que continue sendo pago aos beneficiários, que pode ser de 60% da aposentadoria dele até 100%, tá? Então, assim, como é que fica a situação do cônjuge, né? Se o cônjuge for o beneficiário que esteja recebendo a pensão pelo INSS, temos que observar qual foi a escolha de continuidade que o assistido fez, tá? Que pode ser de 60% até 100% do seu benefício. Eu queria fazer um complemento aqui, até para não ficar a percepção de algo simples, assim, simplesmente essa opção. Eu quero receber 100%, não quero deixar para ninguém, ou quero deixar 50% ou 100% para o meu cônjuge. Isso vai trazer impacto para a renda desse beneficiário enquanto ele estiver recebendo. Então, não é simples assim, né? Então, eu opto por receber o meu benefício em renda vitalícia e também opto que seja transferido 100% para o meu beneficiário. Então, isso vai ser calculado sim. Quem será o seu beneficiário? Ele é 40 anos mais jovem que você, ou seja, a expectativa de vida dele é bem maior. Então, nesse primeiro momento, isso vai ter impacto no cálculo do seu benefício, para que possa depois haver recurso suficiente para lá no final, quando você vier a falecer, você participante, o seu beneficiário assuma essa renda a partir daí. Mas, por isso que tem esse impacto, então, tudo isso reflete, essas opções refletem no recurso, na renda destinada ao participante. Posso também contribuir com esse tema, para não alongar muito, mas acho que é importante citar, que quando a pessoa se aposenta, salvo eu esteja enganado, mas ele me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, mas o Marcelo bem colocou, eu sou casado e me aposento e eu quero deixar uma pensão para minha esposa, faço essa opção, isso reflete na minha renda. Se a minha esposa, a qual eu citei lá no formulário, ela veio a falecer antes de mim e eu fiquei viúvo, quando eu morrer, essa renda morre comigo. Ainda que eu tenha casado de novo com uma outra pessoa, essa pensão, ela era para minha esposa na época em que eu me aposentei. Se eu mudei de esposa, não tem mais isso, certo? Certo, isso mesmo. Até um dos itens lá que eu trouxe das principais características de cada renda é se você ou altera o seu beneficiário, ou na verdade, você
tira seu beneficiário, então, assim, o seu benefício tem que ser recalculado. Se o seu beneficiário, que foi calculada a sua renda inicial, falecer, e você tem um novo cônjuge, então você precisa informar a Enerprev e o seu benefício será recalculado justamente para atender à expectativa de vida do seu novo beneficiário. Então, interfere sim, sempre que você fizer uma opção dessa. Interfere. Perfeito, Maria. Eu te agradeço. E aproveitando aqui até esse assunto de alterações de percentual de recebimento, que acaba sendo isso, relembrar que você pode fazer isso somente na renda financeira. Né? Então, relembrando uma das melhorias que ocorreram no plano de Excelsius 2, que foi ter uma alteração promovida em seu regulamento, que permite que esse tipo de alteração de percentual de recebimento para quem tem renda financeira possa ocorrer de acordo com a preferência do aposentado ou da pensionista. Né? Além disso, também a gente precisa relembrar uma outra melhoria, aquela voltada aos nossos participantes ativos, né? Que é a possibilidade também de fazer as alterações de contribuição no mês de sua preferência. Por que a gente precisa deixar isso claro? Para que não haja nenhuma confusão. A alteração do perfil de investimentos, como já dito pela Maíli e pelo Anderson, ocorre no mês de junho, agora entre o dia 1º e o dia 15. Não há restrições com relação à alteração de percentual de contribuição e de recebimento por renda financeira. Só aproveitando a deixa e deixando esse ponto aí bem frisado, ok? Bom, concluindo aqui, a gente entende que está encerrado, né, as questões das perguntas e respostas. Temos uma ou outra pergunta, um critério um pouco mais particularizado, a pessoa se identificou e nós vamos encaminhar a resposta por seu e-mail. Então, Marcelo, eu passo a palavra para você, para que você possa fazer as conclusões. Ok, Léo, obrigado. Então, assim, acho que a gente vai chegando ao final aqui de mais uma live. Queria mais uma vez agradecer a participação de todos e todas. Faço o convite mais uma vez, nos acompanhem via redes sociais, Instagram, Facebook. A ideia é que possamos trazer informações mais ágeis, né? Informações sobre o retorno dos investimentos, né? A rentabilidade das cotas de cada perfil de investimentos e algumas outras informações que aos poucos a gente está evoluindo na disponibilização de informações mais ágeis por esses canais. Também deixo aberto aqui os nossos canais de atendimento por e-mail, pela central de atendimento. Usem esses recursos, daremos retorno a todos os participantes e espero encontrá-los bem e na nossa próxima live. Então, um bom dia a todos e todas e muito obrigado pela participação mais uma vez.